O presidente da Câmara, mais cedo, reforçou o compromisso na apreciação dos 3 projetos: CARF, arcabouço e reforma tributária até sexta-feira. Jefferson Latos, o que é que você destaca nessas palavras de Arthur Lira? Como é que tá a tua intuição, cara? Você acha que vai haver espaço, tempo hábil para que se decante esses 3 textos, para que as 3 matérias sejam aprovadas na ordem que vinha sendo sugerida? Seria CARF, depois arcabouço e a reforma tributária. De longe, o texto mais complexo é a reforma, até porque é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional. Você tem que ter 307 votos, 308 votos, 3/3, não é, dos deputados. Só que todas as evidências, em especial as últimas deste dia 5 de julho, estão sugerindo a construção de um denominador comum, um alinhamento de interesse, e vai chamando muito a atenção. Ah, queremos muito te ouvir, Latos. E é claro que a pauta é essa: a Câmara dos Deputados e as 3 conversas econômicas que estão rolando por lá. Fala, Léo. Bom dia, Diegão, bom dia a todos. Cara, difícil, né, cara? Acho que o Lira tá à espera de um milagre, né? Acho que essa é a termo aí para tentar resolver essas 3 pautas ainda essa semana, né? Acho que o CARF aí tá travando tudo. A reforma tributária também não tá fácil, né? Até porque é uma matéria muito complexa, né? Eu acho que a gente olha para tudo, como eles estão sinalizando tudo, é difícil você pensar que, assim, vai conseguir chegar a um consenso essa semana para votar um texto e que agrade a todo mundo, que deixe todo mundo confortável, né? Então, é um desafio bem grande por parte do Lira. O mercado ontem sentiu um pouco isso, né? Essa movimentação, tanto é que acabou pesando um pouquinho. Hoje também não está conseguindo se manter muito aí, justamente porque essa é a incerteza do momento, né? Quando a gente olha para o cenário interno aqui, se a gente parar para pensar o que está deixando o mercado um pouco incomodado, sem dúvida nenhuma, essa pauta política, né? Onde o Lira está tentando de todas as formas costurar, mas é um baita desafio. Eu, particularmente, é a opinião pessoal, eu não acredito que ele consiga resolver tudo isso essa semana, viu, Léo? Você entende, então, que isso é só intuitivo, né? A gente não sabe metade do que passa debaixo da ponte lá em Brasília. Mas na intuição, na experiência, na maneira como enxerga o ambiente de negociações e bolsa, o Jefferson Latos, ele está projetando não o cumprimento dessas 3 grandes agendas aí de CARF, arcabouço fiscal e reforma tributária. Vamos decantar uma a uma. Primeiro, CARF. Olha, a gente está falando de um projeto que pode deixar a coisa mais pró-fisco ou mais pró-contribuinte. O governo entende que tem que ser mais pró-fisco, por isso a volta do voto de Minerva. Em caso de empate, a decisão vai ser favorável ao fisco. O contribuinte adoraria ter essa batida de martelo em seu favor, e essa vinha sendo a escola do governo anterior, dos anos anteriores. Pois bem, o que é o denominador comum a que a gente tem acesso hoje? É que o voto de Minerva voltaria, mas as condições, no caso de uma derrota do contribuinte para o fisco, e no caso, portanto, da obrigatoriedade para se honrar esse pagamento para o fisco por parte do contribuinte, isto seria suavizado com algumas vantagens ou com algumas facilidades por parte do contribuinte uma vez derrotado, nesse cenário que volta a dar mais peso e relevância para o fisco e não para ele, contribuinte. Então é o denominador comum, é como se a Câmara dissesse: olha, eu te entrego sim o voto de Minerva, o fisco vai ter peso 2, no caso de empate são vocês que dominam, mas eu preciso oferecer ao contribuinte mecanismos para amenizar, entre aspas, o prejuízo na hora de arcar com isso. A Fazenda, Latos, está estimando arrecadar 50 bilhões de reais com o retorno do voto de Minerva. E aí você tem aquele cenário, né? Em teoria você tem a atenuação do risco fiscal, diminui o risco fiscal porque é uma recomposição dos cofres públicos. Ainda que o contribuinte, no sentido individual, pessoa física, perca a vantagem que vinha tendo nos últimos anos. Quais são os pontos que você gostaria de sublinhar sobre o CARF? E aí depois eu te levo para o arcabouço fiscal. Cara, essa questão do CARF, Léo, vale lembrar que hoje em dia o CARF é pró-contribuinte, né? O voto atual é pró-contribuinte. Só que nesse movimento de arcabouço, do Haddad buscando receitas em todo canto, ele viu ali uma possibilidade clara de poder aumentar a receita aí, que somaria bastante para o arcabouço, né? Se eu não me engano, fizeram umas contas ali, em 2022 teria arrecadado 25 bi, né? E para os próximos anos aí uma média de 50, né? Por ano.
Então seria bem interessante. Só que a gente tem uma coisa interessante, Léo. A maioria dos deputados ali, tudo, são empresários e devem ao fisco, bilhões, né? E então é um conflito de interesse bem grande. Tanto é que querem ali dentro do CARF ali, se for aprovado o voto de Minerva para a Receita, né? Que seria mais pró-governo, criar um sistema de refis, querem mudar também a terminologia. Se eu não me engano, hoje, qualquer ação a partir de 60 salários mínimos é feita no CARF. E eles querem aumentar isso para 1.000 salários mínimos. Então, assim, tem uma série de mudanças que eles querem fazer ali para poder aprovar isso, né? E assim, você vê a importância disso para o governo, tanto é que está com urgência, né? Então, por isso que trava a pauta o CARF ali, e o governo não quer de forma alguma tirar essa urgência, porque ele quer que essa matéria seja analisada e aprovada. Então, assim, é um conflito de interesse, né? É um assunto de conflito de interesse que está difícil para o Lira conseguir agradar todo mundo e principalmente agradar o governo, que é o principal interessado em cima disso. Isso, em teoria, não atrapalha a reforma tributária, até porque a reforma tributária está tramitando como uma PEC, mas, em todo caso, o arcabouço atrapalha muito e, por algum motivo, se essa questão do voto do CARF não for aprovada ou algo do gênero, para o governo é muito ruim, né? E para o arcabouço também é muito ruim. Então, é uma matéria que tem que ficar atento. Não é à toa que está travando tanto a pauta assim, né? Mas o conflito de interesse ali é bem grande. A gente acha que... Por isso que eu falo que é difícil a gente ver um andamento forte de outras matérias ali dentro, porque você pega a reforma tributária, né? Também tem um conflito de interesse grande, assim como o arcabouço ali. Então, o CARF ali é a bola da vez ali, de todos ali, dos três, no momento é a mais determinante ali, né? E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!